Tenhamos compaixão das pobres almas do purgatório. O sofrimento do purgatório. Sofrimento terrível. Meditação para o dia 6 de novembro. Exclamava Jó o profeta, e com ele repetem as santas almas do purgatório. Tende compaixão de mim, tende compaixão de mim, ao menos vós que sois meus amigos, porque a mão de Deus me feriu. Sim, a justiça de Deus fere as benditas almas para as purificar e santificar e torná-las dignas do esplendor da glória celeste e da visão de Deus. E que sofrimentos incríveis padecem elas. Que fogo devorador, fogo que acrisola o ouro e prepara os eleitos para a visão divina, a glória eterna. Sofrer é a condição das almas do purgatório. Pertencem elas à igreja padecente. Desde que o pecado entrou no mundo, só pela cruz Jesus nos salvou, e só pelo fogo do sofrimento chegamos ao céu. O purgatório foi chamado o 8º sacramento do fogo, sacramento da misericórdia na outra vida. As almas do purgatório, diz o padre Faber, estão num estado de sofrimento que a nada se pode comparar e nem se pode fazer uma ideia. Segundo Santo Tomás e Santo Agostinho, quanto ao sofrimento, as penas do purgatório são análogas às do inferno. Santa Catarina de Gênova, após uma visão do purgatório, exclama: que coisa terrível é o purgatório! Confesso que nada posso dizer e nem conceber que se aproxime sequer da realidade. Vejo que as penas que lá padecem as almas são tão dolorosas como as penas do inferno. O purgatório tem penas, diz a autoridade de Santo Tomás de Aquino. Penas que ultrapassam a todos os sofrimentos neste mundo. É o mais horroroso de todos os martírios. E como não hão de clamar as benditas almas das profundezas do abismo, das chamas expiadoras, tende compaixão de mim. Segundo os teólogos e autores abalizados, as almas do purgatório sofrem tanto que não há na linguagem humana o que possa traduzir os tormentos terríveis que padecem. Santa Catarina de Gênova, chamada a teóloga do purgatório, a quem Nosso Senhor revelou o sofrimento da expiação dos justos, diz ser impossível traduzir na linguagem humana e, no nosso entendimento, não pode conceber tal sofrimento. É preciso uma graça e uma iluminação especial de Deus para compreender estas coisas, dizia a santa. É pior que todos os martírios, disse o padre Faber. As penas do purgatório são passageiras, não são eternas, diz São Gregório Magno, mas creio que são mais terríveis e insuportáveis que todos os males desta vida. Domingos Soto escreveu: se o homem tivesse de suportar os tormentos do purgatório, a dor o mataria num instante. A alma imortal, por sua natureza, torna-se mais forte pela separação do corpo orgânico e por isso tem capacidade para tanto sofrimento. Há 2 sofrimentos, 2 penas principais no purgatório: a pena do dano ou separação de Deus e a pena do sentido, tormento de fogo. A pena do dano. Que é a pena do dano que padecem as almas do purgatório? É a que sofrem por se verem privadas da visão de Deus no céu. A visão intuitiva que consiste na felicidade de ver a Deus como é, segundo a palavra de São Paulo. Videbimus eum sicut es. Não ver a Deus, cuja beleza soberana e cuja bondade elas compreendem agora, de modo tão claro, e sentem por ele o soberano bem, único desejável e a suprema beleza, única que pode encantar uma alma.
pois separada do soberano bem, a alma sente um horrível martírio, mais insuportável do que todos os tormentos que possa padecer, e até do fogo do purgatório em que se acha. Santo Tomás de Aquino, tratando da pena do dano, diz ser mais insuportável, maior e mais terrível que a pena do sentido. Não ver a Deus, não possuir esse Deus, único encanto da pobre alma, que já não tem mais nada que a possa seduzir ou enganar, e deixá-la esquecida da suprema felicidade. Aqui neste mundo, a tibieza, o apego à terra e nossa fraqueza fazem com que muitas vezes nos esqueçamos de Deus e vivamos sem sentir e nem imaginar sequer o que seja estar separado de Deus. Há quem não possa sequer imaginar o que possa haver de sofrimento nessa ausência de Deus, que é a pena do dano. Porém, ai, quando a alma, separada deste corpo mortal, sentir a necessidade de voar para Deus, de possuir a Deus, atraída pelo bem infinito, sedenta da posse de Deus e da eternidade, então há de sentir, há de perceber quanto é doloroso e horrível estar um minuto que seja separada do bem soberano, separada de Deus. É a horrível pena do dano. Sentir um ímpeto de ir para Deus sem o poder satisfazer, isso, diz Santa Catarina de Gênova, é o maior sofrimento que se possa imaginar, é propriamente o purgatório. Esse estado é um estado de morte, uma angústia inenarrável. A liturgia da Igreja chama-o com razão de morte. Libera-eias a morte. Sabeis o que é o suplício de quem está sufocado e não pode respirar? Que horror! A alma está como sufocada, não pode respirar o que é a vida e razão de ser. Deus, o infinito, o eterno, o paraíso. A pobre alma no purgatório se precipita no tormento e no fogo. Quer se purificar, suspira pelo bem eterno, sofre e sofre, mas deseja mais sofrimento, para que chegue logo a hora de contemplar o seu Deus, a eterna beleza que o atormenta naquelas chamas de expiação. Tem-se visto neste mundo, escreveu Monsenhor Bugaldo, afeições tão profundas, almas que se amavam e não puderam suportar a separação e morreram de dor. Que não será o purgatório? Podemos dizer que se Deus, por um milagre da sua onipotência, não sustentasse as almas do purgatório, elas ficariam aniquiladas de dor longe daquele Deus que amam apaixonadamente. Se compreendêssemos melhor como é horrível a separação de Deus, se, como os santos, experimentássemos as provações da vida mística, o tormento de se sentir ausente de Deus, saberíamos avaliar o que é e o que faz sofrer essa terrível pena do dano. O fogo do purgatório. Além do sofrimento da pena do dano ou da privação da vista de Deus, da posse da visão beatífica, a Igreja nada definiu sobre a natureza das outras penas do purgatório. O Concílio de Florença diz que as almas são privadas temporariamente da visão beatífica e são purificadas de toda a mancha por penas expiadoras e purificadoras. Dentre essas penas está a dos sentidos, e comumente concordam quase todos os autores, se trata da pena do fogo. Há fogo no purgatório, e um fogo terrível, criado pela justiça divina para a purificação dos justos, para acrisolar o ouro das almas. Os teólogos em geral e em sentença comum afirmam que se trata de um fogo verdadeiro e não metafórico. Fogo que queima 1000 vezes mais que o fogo da terra, que comparado a ele não é mais do que uma pintura para a realidade. Os santos padres e os teólogos escolásticos admitem o fogo real. Como pode um fogo material atormentar a alma que é espiritual?
é um mistério. Todavia, não temos um outro mistério, que é o da alma espiritual, agir sobre o corpo material? Por que a justiça de Deus não poderia fazer com que o fogo material agisse sobre a alma espiritual? Diz claramente Santo Tomás de Aquino. No purgatório, há 2 sofrimentos: a pena do dano, que consiste no retardamento da visão de Deus, e a pena dos sentidos, castigo proveniente de um fogo material. A questão do fogo do purgatório foi muito discutida no século IV. Santo Agostinho concluiu pela existência do fogo material. No século XIII, Santo Tomás segue a opinião de Santo Agostinho. A pena do fogo. Como é terrível! Não é menor em intensidade do que o fogo do inferno. Esse fogo, diz São Gregório Magno, instrumento da divina justiça, faz sofrer mais tormentos e muito mais cruéis do que tudo quanto sofreram os mártires nos suplícios inimagináveis. As maiores dores são as que afetam a alma, comenta Santo Tomás. Toda a sensibilidade do corpo vem da alma. O que não será uma dor que vem ferir diretamente a alma? Pois o fogo material, fogo misterioso, dotado de um poder extraordinário pela justiça divina, atinge diretamente a alma e a fere dolorosamente. Que fogo, meu Deus! Que castigo tremendo! Como sofrem as pobres almas nesta fornalha abrasadora! Tantas revelações particulares nos mostram o fogo do purgatório, fogo real, fogo terrível, verdadeiro fogo. Por que discutir quando a unanimidade quase dos doutores e santos padres e tantos teólogos seguros nos falam com uma eloquência tão impressionante da realidade do fogo do purgatório? São Boaventura escreve: o fogo do purgatório é um fogo material que atormenta a alma dos justos que não fizeram penitência neste mundo. Fogo. Esta palavra faz tremer. Já exclamava Isaías: quem dentre vós poderá habitar em meio de um fogo devorador? Façamos penitência agora, aliviemos o fogo de nosso purgatório. É terrível o fogo que nos espera. Exemplo, uma aparição. Não podemos saber neste mundo com certeza, e nem é necessário saber, como é que é o fogo do purgatório. O que sabemos é que a Sagrada Escritura, muitas vezes, fala-nos do fogo para nos dar a entender que seremos castigados e expiaremos nossas faltas nos rigores da divina justiça para nos purificarmos e sermos dignos de entrar no céu. Se o fogo desta vida criado por Deus para nos servir já é terrível, que não será o fogo da divina justiça? O fato seguinte é narrado pelo piedoso Monsenhor de Ségur. Em 1870, diz o piedoso prelado: eu vi e toquei em Foligno, perto de Assis, na Itália, uma dessas terríveis provas de fogo pelas quais as almas do purgatório, por permissão de Deus, às vezes atestam que o fogo do purgatório é um fogo real. Em 1859, morreu de uma apoplexia fulminante a boa irmã Teresa Gesta, que durante longos anos foi mestra de noviças. 12 dias depois, em 16 de novembro, uma irmã chamada Ana Felícia subiu à rouparia quando ouviu um angustioso e triste gemido. Jesus, Maria, que é isso? Exclamou assustada a irmã. Não havia acabado de falar quando ouviu uma queixa. Ai, meu Deus, quanto sofra! Irmã Ana reconheceu logo a voz da defunta irmã Teresa. Um cheiro sufocante de fumaça encheu toda a rouparia e percebeu-se o vulto da irmã Teresa, que se dirigia para a porta e tocava na mesma com a mão direita, dizendo: aqui fica a prova da misericórdia de Deus.
e na madeira da porta ficou carbonizada e impressa a mão da defunta que desapareceu. Irmã Ana pôs-se a gritar numa grande excitação nervosa. A comunidade correu para acudi-la e sentia-se um cheiro sufocante de fumaça. A irmã conta o que se passa e reconhecem todas, na mão pequenina gravada no portal, a mão da irmã Teresa, que se distinguia muito pela sua pequenez e delicadeza. As irmãs comovidas vão ao coro e oram pela defunta. Passam a noite em oração e penitências, em sufrágio da saudosa mestra de noviças. No dia seguinte, oferecem a Santa Comunhão por aquela alma. Mais um dia se passa e irmã Ana Felícia ouve e vê depois irmã Teresa, radiante de glória toda bela, que lhe diz com doce voz: vou para a glória, sede fortes e corajosas na luta, fortes em carregar a cruz. E desapareceu numa luz brilhantíssima. Esse fato portentoso é narrado por Monsenhor de Seguir, que visitou o convento das Terceiras Regulares Franciscanas daquela cidade e foi submetido a um rigoroso processo ordenado pelo bispo de Foligno, em 23 de novembro de 1859.